Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Amém. Querido, seja bem-vindo a este lugar. É uma alegria ter você aqui conosco nessa noite. Damos as boas-vindas a você que está nos acompanhando aí e adorando o Senhor aí pelo nosso canal no YouTube, pela transmissão ao vivo. Também as boas-vindas em especial para os nossos queridos convidados, você que aceitou um convite de alguém, está aqui hoje, ou você que aceitou o convite diretamente do Espírito Santo, sem intermediários, que tocou no seu coração e trouxe você aqui nessa noite. Quero dizer que nós estamos muito felizes com a sua presença. Você está no lugar certo, que bom que você veio. Espero que Deus continue falando ao seu coração, agora mais ainda por meio da palavra ministrada. Eu só quero pedir um favor a você, se você estiver vindo a primeira vez à nossa igreja, de você preencher o cartão Conexão. Esse cartãozinho está aí no bolso da cadeira, na sua frente, aí no mesmo lugar onde tem o envelope. Você preenche esse cartãozinho e segura ele preenchido. Quando terminar o culto, quando você sair, você leva ele e entrega numa mesinha que tem ali fora, ao lado de uma placa que tem assim: é a sua primeira vez aqui? E lá tem um pessoal sorridente para receber esse teu cartão e te dar um presente, uma lembrança, que é só um símbolo da nossa alegria de ter você aqui conosco nessa noite. Padrão internacional aqui hoje, água de coco, né? Nossa, tá bom. Queridos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, que conta a história de como foi plantada, como surgiu a igreja de Cristo no mundo, conhecido como a igreja primitiva, a igreja primeira, e também os acontecimentos das suas primeiras décadas. Ao estudar esse livro riquíssimo de história, mas também de revelação, nós aprendemos através dele a como sermos verdadeiros discípulos de Jesus e a como sermos igreja do Senhor. Este é o propósito de estudarmos este livro. Então a nossa série tem como título Atos, a ação do Espírito através da igreja. É o Espírito Santo agindo por meio dos apóstolos e por meio da igreja. É essa história registrada no livro de Atos. E hoje nós já vamos para a mensagem de número 28. Para você ter ideia, nós começamos a estudar o livro de Atos e começamos essa série em setembro do ano passado e temos estudado até hoje, estamos bem pertinho. Hoje nós já vamos para o capítulo 23, né? Ficam faltando aí poucos capítulos para nós terminarmos a nossa jornada. Hoje a mensagem 28 tem como título A Melhor Defesa. Paulo está diante de um tribunal, por isso o título A Melhor Defesa. Mas antes de lermos o texto base, que é Atos 23, eu quero falar do contexto, para que quando nós estivermos lendo o texto, você já saiba do que ele se trata, fica mais fácil você entender. Se você não estava aqui domingo passado, eu recomendo que você vá ao canal do YouTube da Ibavim e assista lá a mensagem 27, que foi do capítulo 22. Qual é o contexto da história que vamos ler e aprender com ela hoje? Lá no capítulo 22, Paulo estava no templo em Jerusalém. O templo não era o templo da igreja, a igreja não tinha templo. A igreja se reunia de casa em casa e usava o pátio do templo para poder pregar o evangelho às grandes massas. Mas Paulo estava lá no templo, na companhia de outros 4 irmãos da igreja de Jerusalém, e eles estavam participando de um ritual judaico de purificação, e Paulo estava fazendo aquilo para provar que ele não desprezava a lei de Moisés. E quando já estava no final dos dias daquele ritual, que durava 7 dias, então os judeus não convertidos a Jesus reconheceram Paulo e cercaram ele e começaram a acusar Paulo de estar profanando o templo e também de ser contra a lei de Moisés, estar difamando a lei de Moisés.
E aquele povo se alvoroçou e começaram a pedir a morte de Paulo, tamanho era o ódio que aquela multidão estava de Paulo. Então começou a crescer aquele tumulto e começaram a tentar agredi-lo e estavam falando em morte. E quando estavam naquela situação toda, chega o comandante da guarda romana com os soldados, intervém, tira Paulo das mãos daqueles judeus para levá-lo preso. Tira de um jeito, mas já coloca no outro. Só que quando Paulo está sendo levado, Paulo fala com o comandante, fala na língua dele, fala em grego, e isso faz com que o comandante preste atenção de uma forma mais, digamos assim, mais atenciosa a Paulo, e Paulo faz um pedido: permita-me que eu fale então a esse povo. E o comandante, mesmo levando Paulo preso, para e permite que ele fale ao povo. E aí Paulo faz um grande discurso, ele conta o seu testemunho, nós vimos isso, foi o assunto da mensagem passada. Ele conta o seu testemunho de conversão lá a caminho de Damasco, quando a luz apareceu para ele, ele caiu ao chão, ficou cego e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aí ele conta que ouviu a voz dizer: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E ali ele se converte, ele percebe que estava completamente errado, e ele conta toda essa história nesse discurso, ali preso, mas ao mesmo tempo sendo guardado pelos romanos diante dos judeus. Chega um momento no discurso dele que ele diz: então Deus me falou que eu deveria ser apóstolo para levar o evangelho e a salvação aos que não são judeus. Quando ele disse isso, e os judeus escutaram que Paulo estava dizendo que Deus tinha chamado ele para pregar o evangelho e levar a salvação aos não judeus, aí o negócio, a panela ferveu de novo, porque os judeus acreditam que a salvação é exclusiva deles. E aí eles ficaram com ódio de Paulo e começaram a pedir a morte dele. Ele merece morrer, mate esse homem, aquela coisa toda. E aí os soldados e o comandante levaram ele para a fortaleza. E o plano do comandante era chegar lá, deu uma surra nele, chicotadas, para interrogarmos ele. Ia ser uma tortura, um interrogatório, porque ele disse: eu quero descobrir o que é que esse homem fez de errado para esse povo estar com tanto ódio dele. O pobre do Paulo já estava sendo acusado injustamente, agora ele levar uma surra. Aí você que estava aqui domingo passado, você lembra que na hora que o chicote ia comer mesmo para cima de Paulo, aí Paulo pede a palavra e diz: vocês podem açoitar um cidadão romano sem ter julgamento e sem ele ser condenado? Paulo era cidadão romano e aqueles soldados, aquele comandante não sabia. Ele tinha um título de cidadão romano. E aí quando eles ficam sabendo disso, eles ficam apavorados, porque a lei romana era muito rígida sobre como tratar alguém que tem o título de cidadão romano. E aí as coisas mudam para Paulo, solta ele, ninguém vai mais bater nele, e etc. Esse é o contexto. Mas aí o comandante disse assim: ok, mas eu ainda quero descobrir quais são as acusações contra você. E aí o comandante decide fazer o seguinte: o comandante convoca o tribunal judaico, que é o Sinédrio, para vir até ele, e leva Paulo até a presença desse tribunal, que era o Sinédrio, que é o Supremo Tribunal, não é federal, é o Supremo Tribunal Judaico, era o tribunal mais poderoso entre os judeus. Então o comandante reúne o tribunal e coloca Paulo lá e vai assistir o julgamento, porque ele queria descobrir o que é de tão grave que esse homem fez para esse povo querer a morte dele. E é esse contexto, é nesse julgamento agora que nós vamos ler o capítulo 23. Nós vamos ler somente até o versículo 12. Acompanhe agora a leitura na tela, você já está familiarizado com a história e agora você vai poder embarcar comigo nessa aventura, nessa história. Atos 23, de 1 a 12, diz assim: Paulo está diante do Sinédrio, diante do tribunal, sendo assistido também pelo comandante romano. Ele diz: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Isso parece uma fala normal, não é? Mas não era. Isso despertou o ódio do sumo sacerdote. Olha o que diz agora: diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca.
Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Você diz: que xingamento é esse, gente? Isso é diferente, né? Eu explico já. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? É o que Paulo diz a ele. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo responde na tela seguinte. Paulo respondeu: irmãos, olha que curioso, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Pois está escrito, aí Paulo mesmo vai falar um texto que o acusa. Ele diz: pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: se eu soubesse que ele era o sumo sacerdote, eu não tinha falado assim. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus, aqui são dois partidos dentro do judaísmo, saduceus e fariseus, você vai entender. Paulo sabia que aquele grupo de jurados, digamos assim, de juízes, eles eram formados por dois partidos judaicos, os saduceus e os fariseus. Aqui diz: sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio, falou em alta voz, ele disse: irmãos, olha o que Paulo vai dizer: sou fariseu, e Paulo era, sou fariseu, filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E Paulo estava falando a verdade, porque o centro da mensagem de Paulo era a ressurreição de Cristo. Agora veja, versículo 7, dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus. Paulo jogou uns contra os outros. E a assembleia aqui é a reunião de todos, e a assembleia ficou dividida. Olha o motivo: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Os saduceus, eles eram um povo que não cria no sobrenatural, eles não criam na ressurreição dos mortos, não criam que existia anjo, não criam que existia espírito, nada disso. Já os fariseus acreditavam em todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: olha o que eles dizem, eles agora começam a defender Paulo. Eles dizem: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Paulo, inteligentíssimo, mas também cheio de sabedoria divina, ele conhece que os seus acusadores são dois partidos opostos, que se toleram, mas ao mesmo tempo se odeiam também. E Paulo sabe qual é o motivo principal da divisão entre eles: é que os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos e os fariseus sim. E aí Paulo diz: eu sou fariseu, está dizendo, eu estou do lado de vocês, eu sou fariseu, e o motivo pelo qual eu estou sendo perseguido é porque eu prego a ressurreição dos mortos. E ele estava falando a verdade. Quando ele diz isso, os fariseus já começam a puxar a sardinha para o lado de Paulo. Eles esquecem de Paulo e começam a brigar uns com os outros. E um grande alvoroço entre eles começa a acontecer, ao ponto deles dizerem assim: nós não vemos uma coisa muito grave sobre esse homem, não. Talvez, ele diz, talvez o que aconteceu com ele foi o quê? Foi um anjo ou um espírito que apareceu para ele. O que eles estão querendo dizer aqui é que não foi esse Jesus que ele disse que apareceu, mas talvez tenha sido um anjo, ou talvez tenha sido um espírito. Então ele não está tão errado assim não, ele só confundiu. Veja, eles não estão admitindo que Jesus ressuscitou, eles estão arrumando uma desculpa para poder ficar contra os saduceus, para irritar mais ainda os saduceus. E aí o negócio pega, aí o fogo pega. No versículo 10 diz: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante, que estava assistindo, teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Não é que eles estavam brigando com Paulo agora, Paulo estava no meio da confusão. Então,
ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. E aqui é um lugar onde ele ficava lá detido. Versículo 11. Na noite seguinte, depois dessa confusão, Paulo detido, o Senhor, aqui Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. E qual tinha sido esse testemunho? No dia anterior, lá diante de todo o povo judeu, quando foi preso. Assim como você testemunhou em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, não se preocupe, esse negócio aqui não vai dar em nada, você não vai morrer, porque eu tenho algo para você fazer ainda em Roma. Existe um propósito para você. Então está dizendo: não temas, fica tranquilo. Na manhã seguinte, e olha porque eu aviso de coragem, porque na manhã seguinte, Paulo descobriu isso aqui, ó. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E aí Paulo ficou sabendo dessa conspiração por causa de um sobrinho dele que ouviu a história. E aí, se você ler o resto do capítulo, você vai saber o desenrolar da história. Mas nada acontece com Paulo, e Paulo é levado daquele lugar em segurança. Queridos, antes de tirarmos a lição, porque hoje nós só vamos tirar uma lição. Olha que dó no meu coração. Quando eu preparei essa mensagem, eu achei 3 lições profundas, mas quando eu terminei de escrever, dava uma vigília inteira. E aí eu sei que eu tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar numa noite só. E aí reduzi para 2, e ainda estava muito grande. Eu disse: não tem jeito, vai ser só uma mesmo, e Deus vai me direcionar se eu vou fazer a próxima mensagem dessas lições, ou se a gente vai partir para o capítulo 24, Deus vai dirigir essa semana. Mas hoje nós vamos ver só uma lição. Mas antes de vermos essa lição, há pelo menos 2 detalhes curiosos nesse texto, nessa história, que eu acho importante a gente esclarecer. E talvez, se você é um leitor atento, você prestou atenção, porque quando eu li a primeira vez esse texto, eu fiquei com algumas pulguinhas atrás da orelha. Então eu pensei, de repente os irmãos vão ficar também, e talvez isso atrapalhe o entendimento deles. Então é melhor a gente esclarecer. A primeira curiosidade é: por que Paulo se retratou com o sumo sacerdote por tê-lo exortado? O sumo sacerdote não era errado mesmo, não estava errado mesmo? Estava. Por que Paulo se retratou? Você viu que Paulo se retratou? O camarada, depois que Paulo fala para ele assim, né? Paulo fala de forma ríspida, né? Diz assim: Deus vai ferir você. Ele está jogando maldição sobre o camarada. Deus vai ferir você. E ele diz: seu parede branqueada, você está aí julgando segundo a lei e está fazendo contra a lei, agindo contra a lei. E aí o cara que estava perto dele diz assim: como você ousa falar assim com o sumo sacerdote de Deus? E aí Paulo diz: ô irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. A primeira coisa aqui que me chama a atenção é, aí Paulo cita um texto do Antigo Testamento, ali não tem a referência, mas é Êxodo 22, 8, que ele cita a referência de que não se pode falar ou amaldiçoar uma autoridade do povo de Deus. E o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 13, quem está acompanhando a leitura diária da Bíblia, acompanhou Romanos, sabe disso. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo fala que toda autoridade é constituída por Deus, e nós devemos honrar as autoridades, respeitar as autoridades estabelecidas, porque nenhuma autoridade existe que não tenha sido estabelecida por Deus. E aí, quando as pessoas leem isso e vê Paulo dizendo o que disse aqui nesse julgamento, aí fica pensando assim: então a gente não pode contrariar, não pode discordar, não pode criticar nenhuma autoridade? Não, não é isso que Paulo está ensinando. Primeira coisa, quando Paulo diz que todas as autoridades são constituídas por Deus, ele não está falando de indivíduos que ocupam cargos de autoridade, ele está falando dos próprios cargos de autoridade. Veja, não é Ananias, o sumo sacerdote, o indivíduo Ananias, que merecia respeito e honra, porque ele não merecia. Ananias era corrupto,
Quem merecia o respeito era o cargo, o posto de sumo sacerdote que foi Deus que estabeleceu. Então Paulo poderia exortá-lo sim. O problema não estava no que Paulo disse, o problema estava na forma como Paulo falou com aquela autoridade constituída por Deus. Isso serve para todos os outros casos de autoridade. Então não diga assim, não, foi Deus, se alguém chegou a um cargo de autoridade é porque Deus colocou ele lá. Não, você entendeu errado. Os cargos de autoridade foram constituídos por Deus para que fosse possível a existência da sociedade. E esses cargos de autoridade devem ser respeitados, mas não uma obediência cega. Não, o próprio Paulo já tinha falado. O próprio Paulo não, os próprios apóstolos antes de Paulo já tinham falado. Para nós é muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens, quando as autoridades tentaram proibir eles de falar de Jesus. Então tem limite. Mas aqui Paulo está falando do respeito ao cargo, ao posto de autoridade e não ao indivíduo. Então Paulo está se retratando porque ele deveria ter exortado, mas não da forma como ele fez, jogando maldição sobre ele, né, e falando de forma ríspida. E isso é muito interessante porque é um ponto de humildade da parte de Paulo. Mas Ananias realmente estava errado e Paulo não mudou isso. Outra curiosidade não sei se só eu que tenho esses problemas quando eu leio o texto, porque eu fico vendo essas coisas, mas como assim Paulo não sabia que ele era o sumo sacerdote? Você pensou nisso? Não. Só eu que tenho esse problema? Eu vou deixar de responder essas coisas aqui, que vocês não têm esse problema. Mas como assim Paulo diz, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote? Como assim? Eu fiquei pensando, ora, Paulo é judeu, Paulo é fariseu, ele mesmo diz, fariseu e filho de fariseu. Paulo foi aluno de Gamaliel, o maior professor da lei judaica em Israel, vivo naquele tempo. Paulo não sabe quem é o sumo sacerdote, não sabia que era o sumo sacerdote? Como assim? Eu vou te explicar os motivos pelos quais Paulo não reconheceu que aquele homem se tratava do sumo sacerdote até que alguém dissesse a ele. E foi por isso que ele falou tão rispidamente com ele. Primeiro motivo: há indícios fortíssimos de que Paulo tinha sérios problemas de visão. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 4, ele diz que os irmãos, os Gálatas, né, que são os irmãos da Galácia, eles amavam tanto Paulo, Paulo diz que se fosse possível, vocês tinham arrancado os próprios olhos para me dar. E é quase um consenso entre os estudiosos que Paulo estava se referindo de uma deficiência, de uma dificuldade visual séria que ele tinha, e que ele estava dizendo que os irmãos, se fosse possível, fariam isso por ele, daria os olhos para ele. Então, Paulo, a primeira dificuldade de Paulo reconhecer Ananias, o sumo sacerdote, era seu problema na visão. Segundo, o sinédrio, provavelmente ali, pelo contexto, não estava reunido lá no seu canto original de reuniões. Aquele comandante mandou chamar e convocou o sinédrio para vir até ele. E por ser uma reunião não oficial do sinédrio, convocada pelo próprio sinédrio, muito provavelmente Ananias não estava com as suas vestes tradicionais de sumo sacerdote completas. E não estava no seu posto, na sua cadeira de honra, dentro de um tribunal que o sinédrio, quando o sinédrio se reunia, você sabia, o cara que sentou naquela cadeira é o sumo sacerdote. Mas ali não havia essa configuração. Terceira razão, fazia muitos anos que Paulo estava fora de Jerusalém. E com certeza ele sabia que o nome do sumo sacerdote era Ananias, mas provavelmente ele nunca tinha visto Ananias pessoalmente. Então ele não sabia que aquele homem que estava falando com ele era o Ananias, o sumo sacerdote. Então, sim, Paulo realmente não sabia que se tratava dele. Alguns dizem assim, não, Paulo estava falando com ironia. Eu não acredito. Paulo acabou de se retratar, acabou de citar um texto bíblico do Antigo Testamento para acusar a si mesmo e se retratar, e agora está falando com ironia? Não, Paulo realmente não reconheceu por esses motivos
Muito provavelmente. Se não todos, mas alguns desses motivos. Talvez os 3. Aí pronto. Aí virou de vez. Dito isto, solucionado essas pedrinhas de tropeço que talvez atrapalhe a sua compreensão do texto, nós vamos para a nossa pergunta, mas hoje ela está no singular. E a nossa pergunta é: qual a lição, e não quais as lições, qual a lição que podemos aprender hoje com o capítulo 23 de Atos? Pegue o seu esboço e se prepare para anotar esta lição, mas não se limite a anotar só isso. Anote tudo o que Deus falar com você, para que você não perca nada, para que depois você possa chegar em casa e reler, e meditar, e remoer aquilo que Deus está falando contigo nessa noite. A primeira lição: a consciência limpa diante de Deus é a fortaleza que nenhuma acusação consegue derrubar. A consciência limpa diante de Deus é a fortaleza que nenhuma acusação consegue derrubar. Por incrível que pareça, vamos ficar no versículo 1 hoje. A gente vai dar uma passeadinha um pouquinho, mas vamos focar no versículo 1. O texto é esse aí, Atos 23, versículo 1. Vamos relembrar? Paulo, quando está diante do Sinédrio, ele começa a sua fala e ele diz: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Essa frase parece uma frase simples, mas nós vimos que tinha algo poderoso nessa frase, porque isso despertou o ódio do sumo sacerdote a ponto de mandar bater na boca de Paulo depois que ele disse isso. E qual o motivo? Veja, se Paulo, que está sendo acusado por eles de um crime, de profanar, de blasfemar contra a lei de Deus, e eles estão procurando uma prova para matá-lo, se este homem está dizendo que tem cumprido tudo que Deus mandou e ele está com a consciência limpa, automaticamente eles entenderam: você está dizendo que nós estamos com a consciência suja. Se você está correto diante de Deus, então você está dizendo que nós estamos errados. Por isso ele mandou bater na boca de Paulo. Se você ler esse texto, esse mesmo texto que nós lemos aqui na versão da NVI, nova versão internacional, você lê na nova tradução da linguagem de hoje, talvez fique mais fácil de entender. Na nova tradução da linguagem de hoje, vai falar que estou com uma consciência limpa. Aqui na NVI que nós lemos, diz com toda a boa consciência. Mas na linguagem de hoje deixa claro que Paulo estava falando de estou com a consciência limpa. E olha que coisa impressionante, Paulo não começa a sua defesa diante daquele tribunal com um argumento jurídico. Paulo não começa invocando ou convocando testemunhas para falar em sua defesa. Paulo não apresenta documentos, mas Paulo, diante daquele tribunal, ele começa a sua defesa apresentando a sua consciência limpa diante de Deus. Isso chama atenção. Veja, num tribunal cheio de inimigos, de juízes com o veredito já pronto, com a sentença escrita, eu vi isso em algum lugar, em algum canto aí, diante de homens que já tinham decidido qual a sua sentença, que era morte. A sua primeira linha de defesa era falar da sua consciência limpa diante de Deus. Você pode dizer: esse cara está louco. É loucura. É tanta loucura que o chefe lá dos juízes, né, o juiz supremo lá, o sumo sacerdote, mandou bater na boca dele. Querido, Paulo mostrou com isso que mesmo naquelas circunstâncias de um tribunal humano e um tribunal de instância superior humano, a preocupação que dominava a sua mente, a coisa mais importante para ele naquele momento,
não era o julgamento daqueles juízes, mas era o julgamento de Deus sobre ele. Era isso que Paulo se preocupava, era com isso que Paulo estava preocupado. Por isso ele começa prestando contas a Deus. Ele está diante de juízes humanos, mas ele começa prestando conta a Deus. A minha consciência diante de Deus está limpa. Ele olha para o juiz supremo, em vez de olhar para os juízes terrenos. O que Paulo está dizendo com a expressão consciência limpa? A palavra que para nós foi traduzida em português como consciência, se você não sabe, eu te digo, o Novo Testamento inteiro, ele foi escrito em grego. E o que nós temos aqui em português é uma tradução. Então a palavra grega, syneidesis, que foi traduzida para nós como consciência, ela tem um significado muito mais profundo do que apenas uma palavra. Essa palavra significa uma interna avaliação, ou uma avaliação interna, feita nas minhas próprias ações e motivações diante de Deus. Então, quando Paulo diz, tenho vivido diante de Deus com consciência limpa, ele está dizendo, quando examino a minha vida, as minhas ações, as minhas motivações, à luz da palavra de Deus e à luz da revelação do Espírito Santo, a minha consciência não me acusa de que estou desobedecendo ou afrontando a Deus. Por isso ele diz, a minha consciência está limpa diante de Deus. Significa que houve um exame e não houve acusação depois do exame. Paulo não está dizendo que nunca errou, Paulo não está dizendo que é perfeito. Paulo muito bem sabia dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus pecados, do seu passado também. Mas o que Paulo está dizendo é, desde que encontrei a Cristo naquele caminho, naquela estrada de Damasco, desde que fui lavado pelo sangue dele e fui perdoado, passei a caminhar na luz que ele me ofereceu, e a partir dali eu sigo os seus passos e faço o que ele manda, não mais o que eu quero, mas o que ele quer. Por isso, e somente por isso, Paulo estava com a consciência limpa. Paulo entendia que a consciência de um homem é o termômetro da sua integridade espiritual. Que quando um homem age contra a sua consciência, mas a consciência que foi iluminada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e o homem age contra esta consciência iluminada, algo rompe dentro dele. E esse rompimento o enfraquece e o desqualifica diante de Deus, tornando assim uma consciência suja. Por outro lado, quando um homem age segundo a sua consciência, a voz da consciência que foi iluminada pela palavra e pelo Espírito Santo, e o homem obedece essa voz da consciência iluminada, ele é tomado por uma paz interior, por uma fortaleza interior, por uma segurança interior que nem um tribunal humano, nem acusações falsas são capazes de derrubar. Por isso Paulo está como uma rocha diante daquele tribunal com sentença pronta. Era essa a fortaleza de Paulo. Não era argumentos, também não eram documentos, nem testemunhas, era uma consciência limpa diante de Deus. Essa era a fortaleza interna que Paulo tinha. O que acontece, meus irmãos, quando a consciência fica suja? Já vimos o que acontece quando ela fica limpa, mas o que acontece quando ela fica suja? A resposta está no próprio texto de Atos 23. Olhe para os acusadores de Paulo, principalmente olhe para o sumo sacerdote Ananias. O sumo sacerdote Ananias era claramente um homem com a consciência suja diante de Deus.
Um homem que ocupava o cargo mais alto da nação, o cargo espiritual mais alto da nação, deveria ser o representante de Deus diante da nação inteira, mas era conhecido como corrupto, violento contra os seus críticos. Você vê ele batendo na boca de Paulo, mandando bater, e ganancioso. Ananias era o tipo de homem que parecia limpo por fora. Quando ele ficava de pé, de peito estufado, vestido com todas aquelas roupas sacerdotais, quando ele orava na rua ou em pé no templo, parecia o homem mais santo do mundo. Quando ensinava a lei, parecia ser muito limpo, muito santo. Oh, que homem admirável! Mas por dentro era sujo, totalmente sujo. Por isso Paulo chama ele de parede branqueada, em outras versões, parede caiada. Mas o que é que significa parede caiada ou parede branqueada? De qual parede Paulo está falando? Coloca a imagem. É dessa parede branqueada que Paulo está falando. E sabe que aquilo ali talvez seja estranho para você, mas aquilo são túmulos. Talvez você sempre ouviu falar em sepulcro caiado, você imaginava um sepulcro igual o nosso, no cemitério São Sebastião ali, né? Mas os judeus normalmente, pelo menos dos mais abastados, eles cavavam túmulos na rocha, eram cavernas e lá eles colocavam os corpos. E aí eles pintavam com cal, até hoje se usa cal para pintar. Eles pintavam com cal, por isso era branco. E eles pintavam com cal por quê? Porque era um alerta. Porque segundo a lei judaica, se alguém tivesse qualquer tipo de contato com algo que tivesse contato com o morto, ele ficava 7 dias impuro. Ele não podia entrar no templo, ele não podia fazer nenhum ritual, ele não poderia oferecer sacrifício, ele não podia orar. Então eles faziam isso, eles pintavam com cal, porque quem viesse, que não é daquela região, quando visse aquela caverna, saberia, ali é túmulo, ali é sepulcro, passa longe, não chega, para que nenhum desavisado tocasse ou, pior, entrasse, para dar uma descansada, um viajante dar uma descansada numa caverna daquela. Então por isso era pintado de branco, para manter todas as pessoas afastadas, era um alerta. Então quando Paulo, por isso o homem ficou bravo, quando Paulo disse, seu parede branqueada, seu parede caiada, era desta parede que Paulo estava falando. Sepulcro caiado, inclusive, não era a primeira vez que aqueles fariseus escutavam esse diagnóstico, né? Lembra de Jesus? Jesus disse isso para eles, Mateus 23, 27, Jesus disse assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, aquilo lá, semelhante aos sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de toda a impureza. Quando Paulo diz, seu parede esbranqueada, caiada, Paulo não estava só provocando Ananias. Paulo estava fazendo um diagnóstico preciso sobre o estado da consciência daquele homem diante de Deus. Paulo estava usando uma comparação com os sepulcros que Jesus já tinha feito, para dizer, você é um tremendo do hipócrita. Por fora você parece que está limpo, mas por dentro você está sujo. Isso fazia todo sentido. Paulo começou dizendo, eu estou com uma consciência limpa. Depois ele diz, você é um sepulcro caiado. Você está com a consciência suja, entende? Porque como ficou tão bravo agora? Às vezes quando você lê o texto, às vezes ele diz, eu não entendi porque esse homem ficou tão bravo, mandou bater em Paulo. Paulo só disse que está com a consciência limpa. Não, Paulo não só disse isso. E é exatamente por isso, por ter a consciência suja,
por ser culpado diante de Deus, que Ananias precisava fazer tanto barulho, precisava usar a força física e a força também do seu cargo, precisava dar ordem aos gritos, porque a única linguagem, o único escape disponível para quem não tem consciência limpa, para quem não tem uma fortaleza dentro de si, quando é acusado, é o quê? É atacar quem está expondo a sua sujeira, é silenciar quem ousar denunciar o seu pecado. Por isso ele ficou tão bravo, porque ele não tinha, como Paulo tinha, uma fortaleza interna de uma consciência limpa, que diz: ok, vocês podem dizer o que quiser de mim, mas Deus é meu juiz. É isso que Paulo estava dizendo. Estavam fazendo acusações falsas contra Paulo, queriam condená-lo à morte, e ele está dizendo: eu estou tranquilo, porque Deus é meu juiz, e diante dele eu estou com a consciência limpa. Mas quando Paulo aponta o dedo para Ananias, ele não pode dizer isso, então ele bate, ele quer matar, ele quer calar, ele quer silenciar. Por quê? Porque ele está com a consciência suja diante de Deus. Ele tem que abafar, porque aquilo que está sendo falado contra ele é verdade. Isso nos traz uma pergunta necessária. Se a consciência limpa é uma fortaleza, então o que fazer quando a consciência não estiver limpa, estiver me acusando? E aqui nós precisamos fazer uma distinção, porque aqui o diabo engana muita gente. Quando a gente diz: cuidado, a voz da sua consciência, não vá contra a sua consciência. Agora você tem que saber que consciência é essa, a qual você não pode contrariar. Que consciência é essa, que voz é essa da consciência que você tem que escutar e acreditar nela e obedecer? Porque se você não tiver esse discernimento, você vai cair em ciladas. Porque existem dois tipos de vozes na sua cabecinha, que você pode achar que as duas são a consciência iluminada, mas não são. Só uma delas é. E a primeira voz que você tem que saber discernir, que é a sua consciência iluminada por Deus, que vai dizer para você o que você tem que fazer, e você tem que ouvir e obedecer quando ela falar, é a voz do Espírito Santo, falando a sua consciência. A sua consciência fica iluminada. E por que a sua consciência? Porque o Espírito Santo fala, Deus fala, mas chega a você com a sua voz. Normalmente é assim que acontece. Quando Deus fala comigo, eu não escuto uma voz, aquelas vozes dos filhos, Micael. Não. Eu não escuto uma voz assim grossa. A gente sempre imagina que Deus fala grosso, né? Assim. Até porque no Antigo Testamento diz que parecia com um trovão a voz dele, né? Então tem sentido a gente imaginar que a voz de Deus é a voz grossa. Mas eu não escuto aquela voz de trovão. Eu escuto a minha própria voz. E aí está. Você tem que saber discernir se essa voz que vem com o meu timbre é o Espírito Santo falando comigo ou não. Se é a minha consciência falando porque foi iluminada pelo Espírito Santo ou não. Mas como é que eu sei? Eu vou te ajudar. A voz do Espírito Santo, que é a voz da tua consciência iluminada pelo Espírito Santo, ela sempre aponta para um pecado específico. Ela diz exatamente: olha, aqui está sujo, aqui você errou, aqui você precisa consertar. É específico. E a voz do Espírito Santo, que é a voz dessa consciência iluminada, ela sempre vai chamar você para quê? Para o arrependimento. E quando você atender essa voz e concordar com Deus sobre o pecado que ela está apontando, isso vai produzir, sabe o quê? Arrependimento, confissão, perdão e paz, estabilidade emocional, restauração, alívio e liberdade. O próprio Jesus disse isso:
sobre qual era a missão do Espírito Santo e que ele fazia exatamente isso que eu falei. João 16:8, Jesus disse: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele me convence do pecado que cometi, que é pecado. Ele vai me fazer ver a minha ação pela ótica de Deus, e eu vou dizer: o Senhor tem razão, é pecado. Ele me convenceu. Ele me convence do pecado, me convence da justiça, o que é justo e o que não é justo diante de Deus, e me convence do juízo. O resultado disso aí, se você não consertar, é isso. Querido, a voz do Espírito Santo, ela é cirúrgica. A voz do Espírito Santo, ela é cirúrgica, por isso ela convence. Ele coloca o dedo exatamente em cima da ferida. Ele não faz acusações genéricas. Ele aponta especificamente o que está errado e o que precisa ser mudado. E quando você obedece, isso traz cura. O Espírito Santo não fala para fazer você se sentir miserável pelo resto da vida. O Espírito Santo não vai ficar trazendo o teu passado à baila toda a vida para passar na tua cara, passado que você já confessou, já se arrependeu, já foi perdoado. Ele não vai ficar trazendo para passar na tua cara para você se sentir miserável todas as vezes. Não. A voz do Espírito Santo, ela não fica desenterrando defunto, não fica desenterrando o passado. Essa voz do Espírito Santo é a voz da consciência iluminada. Essa você tem que ouvir. Era essa voz que Paulo ouvia. A segunda voz que você tem que ter cuidado com ela, porque muita gente cai achando que ela é a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo falando por meio da minha consciência. Cuidado. A segunda voz é a voz do acusador. A voz do acusador. É a voz que ela não chega apontando um pecado específico. Ela aponta, sabe para quê? Ela aponta para você e não para o teu pecado. O acusador, ele não chega apontando para um pecado específico, colocando o dedo exatamente onde está sujo, não. Ele não chega dizendo assim: isso está errado. Não, ele chega dizendo: você é um erro. Ele não diz: isso aqui está sujo. Não, ele diz: você é sujo. Ele aponta para você. Acusações genéricas. Ele não diz: esse ponto aqui não presta. Não, ele diz: você não presta. Você é uma fraude. Você não é digno de andar com Jesus. Você não é digno de ir a um PGM. Você não é digno de ir à igreja. Você não é digno nem de orar. É assim que a voz do acusador age. Será que você já ouviu essa voz antes? A voz do acusador quer te convencer que o teu passado, mesmo aquele que você já confessou, já entregou nos pés da cruz, que aquele passado, ele quer te convencer que ele vai permanecer te desqualificando diante de Deus para o resto da vida. A voz do acusador sempre traz condenação. Ela paralisa você. Quem não lembra daquele episódio do paralítico de Cafarnaum? Já ministrei sobre ele. O cara chegou paralisado, paralítico, diante de Jesus. E Jesus olhou para ele e viu que o problema dele não era físico, era espiritual. Em vez de Jesus dizer: as tuas pernas estejam consertadas, Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estejam perdoados. O salmista fala sobre a culpa, que ela resseca os ossos. A voz do acusador é capaz de paralisar você em muitos sentidos, inclusive físico. E o objetivo é sempre te afastar de Deus. Então, querido, se você tem escutado uma voz que te acusa de forma genérica, que aponta para você e não para um pecado específico,
que faz você acreditar que não há esperança, nem salvação, nem perdão disponível para você, saiba, você não está escutando a voz do Espírito Santo por meio da sua consciência, você está escutando a voz do acusador. E Paulo sabia muito bem distinguir essas duas. É por isso que em Romanos 8, logo após Paulo falar longamente da luta interna que ele travava e que todos nós travamos da carne contra o Espírito, mesmo sabendo dessa luta interna, carne e Espírito, mesmo sabendo que muitas vezes a gente tropeça e cai, Paulo fala com uma consciência limpa por causa da graça e da misericórdia de Deus. Ele diz o seguinte, em Romanos 8:1, ele diz assim: portanto, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. De manhã a gente cantou essa música, o pessoal me ajudou. Será que vocês conseguem me ajudar de noite com essa música? Olha, Gilmar consegue. Quem é o cantor aí para puxar aí? Puxa aí, cantor aí. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quando o acusador vier te acusar e apontar para você, você pode dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo falar com você, ele vai apontar o teu pecado, mas não para te condenar, para fazer você se arrepender, para fazer você confessar, encontrar cura, perdão, restauração e transformação. A consciência limpa não é a consciência de quem nunca pecou, não é isso. Paulo é o exemplo disso. É a consciência de quem se arrependeu dos seus pecados, foi perdoado e lavado pelo sangue de Jesus e escolheu andar na luz do Espírito Santo a partir dali. Como Paulo fez no caminho de Damasco. Ali ele caiu diante do Senhor e a partir dali ele começou a andar nos passos de Jesus e não mais nos seus próprios passos. Uma coisa importante que nós temos que destacar aqui sobre a consciência é que Paulo fala da consciência limpa ali, claramente como uma postura permanente, como algo que dura, e não como apenas algo que você limpa a consciência nos momentos de crise e de emergência. Ah, vou ter um confronto agora, deixa eu limpar aqui minha consciência. Tem alguma familiaridade com alguma coisa? Paulo não chegou ao sinédrio com a consciência limpa, porque 10 minutos antes de entrar no sinédrio, ele disse: eita, vou entrar no julgamento agora. Aí ele correu e disse: Senhor, limpa aqui minha consciência. Não parece ter sido o caso aqui. Ele chegou com a consciência limpa diante daquele tribunal, porque ele estava vivendo com a consciência limpa. Ele não diz: a minha consciência está limpa porque agora eu fiz lá um exame lá e orei e Deus perdoou e estou limpo. Não, ele diz: não, eu tenho vivido. Ele diz: eu tenho vivido. A consciência limpa de Paulo não era uma coisa de 10 minutos atrás, era de vida, era um estilo de vida, um estilo de vida de consciência limpa. E esse é o ponto que não pode passar despercebido por nós. A consciência limpa não é só no momento da crise, não é só quando é conveniente. No nosso meio é muito comum, tem gente que só lembra da própria consciência no dia da ceia. Passa o mês inteiro vivendo sem
nenhum tipo de vigilância espiritual, sem dar uma checada na consciência. Mas quando chega o pão e o cálice, eles correm 5 minutos antes para fazer um exame da consciência, exame que deveria ter sido feito diariamente, todos os dias, durante o mês todo. É claro que é melhor fazer um exame 5 minutos antes do que não fazer exame nenhum. Mas o que eu quero dizer é que a ceia não foi deixada para nós para fazer um exame de consciência 5 minutos antes de comer o pão e beber o cálice. Tem gente que até diz assim: não posso falar palavrão essa semana que tem ceia. A consciência limpa é o resultado de uma caminhada honesta, íntegra com Deus todos os dias. A consciência se mantém limpa nas escolhas diárias. Como é que eu mantenho a minha consciência limpa diante de Deus? É só fazendo faxina, é só toda hora errando, pecando, dizendo: Senhor, limpa aqui, limpa aqui, limpa aqui. É assim? Não, é claro que Ele limpa, mas eu tenho que ter a responsabilidade de manter a minha consciência limpa. É muito fácil, eu saio sujando ela à torta direita sem nenhuma preocupação. Aí quando chega um momento de crise, eu digo: Senhor, limpa aqui, me perdoa aqui. Parece uma coisa programada. É claro que eu sempre vou ter que dizer: Senhor, tem coisa aqui suja, sempre tem. Mas eu tenho que ter a consciência de viver o meu dia a dia, nas minhas escolhas diárias, no meu proceder, de forma que eu faça o possível para manter a minha consciência limpa diante de Deus, através das minhas escolhas do dia a dia, através do arrependimento diário, e não quando eu for ser confrontado com alguma situação. Nas decisões tomadas quando ninguém está olhando, é aí que você mantém sua consciência limpa diante de Deus. No dinheiro devolvido do troco a mais que você recebeu, hoje é até difícil isso acontecer, né? Quase ninguém paga em dinheiro, mas também quando paga é fácil acontecer, porque o povo não sabe mais nem dar troco. Na língua que se segura, para não soltar aquela fofoca que tanto dá prazer, no compromisso que se honra, na palavra que se cumpre, no arrependimento, no pedido de perdão, na reparação quando erra. É assim que você mantém a sua consciência limpa diante de Deus. Sabe, quando a acusação chegou diante de Paulo, Paulo não precisou fazer uma revisão rápida, apressada na sua consciência. Não, ele já tinha a consciência limpa. Ele não precisou construir uma defesa de última hora, porque a defesa já estava pronta, não com palavras, mas com a consciência limpa. Sobre consciência, eu lembrei de um exemplo que eu li há muito tempo, não lembro mais qual foi o livro que eu li. Já li tantos livros e há tanto tempo que eu só sei que eu li. Mas a história de um escritor americano do século XIX. Diz que esse escritor resolveu fazer uma pegadinha com os 12 homens mais importantes da nação americana no século XIX, quando esse escritor era vivo. Olha como o negócio era moderno. Ele mandou um telegrama. E o telegrama, você sabe, você pagava por letra. Então você não podia escrever muita coisa. E ele escreveu somente assim no telegrama. Ele disse: fujam imediatamente. Tudo foi descoberto. Coloca a imagem aí. Em 24 horas, todos aqueles homens estavam fora do país. Todos estavam fora do país. Apenas uma acusação genérica, mas disse: foi tudo descoberto, fujam. E todos fugiram. Essa brincadeira revelou uma verdade desconfortável, que não é só uma verdade na vida daqueles homens, mas também, muitas vezes, na nossa vida. A verdade é que todos aqueles homens tinham algo a esconder, tinha algo sujo que eles conservavam com eles. Nenhum deles tinha a consciência limpa diante de Deus.
Nenhum. A pergunta é: e se você recebesse um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp desconhecida com algo parecido com isso? Fuja! Foi tudo descoberto. Você teria motivos para fugir? Você teria motivos para ficar nervoso, perder o sono, deixar de comer? Ou você estaria tranquilo, como Paulo estava diante das acusações daquele tribunal? Se você, sem aviso, fosse arrastado para uma sala cheia de acusadores, como Paulo estava, e começassem a te acusar de muitas coisas, você conseguiria dizer o que Paulo disse? Paulo disse: tenho cumprido o meu dever para com Deus com consciência limpa. Pode dizer o que vocês quiserem de mim, eu estou tranquilo. Você conseguiria dizer isso? A questão é: e quando você não pode dizer isso? Porque a verdade é que a maior parte do tempo a gente não pode dizer. Não é verdade? Há pessoas aqui que, ao ouvir essa pergunta, se eles seriam capazes de dizer o que Paulo disse sobre a consciência, eles sentem que a resposta é não. Não, eu não poderia dizer, porque há algo que está entre a minha consciência e Deus, que não me permite dizer: estou com a consciência limpa diante de Deus. Coisas diferentes. O Espírito Santo é que fala com você, não sou eu. Pode ser um pecado que você ainda não largou. Sabe aquele pecado? E você até acusa Deus, porque você diz: como assim o Senhor não tira esse pecado de mim? Você está agarrado com ele. Você ama esse negócio. Você não solta ele. Você procura ele. Você articula para fazer esse pecado acontecer. Esse pecado não despenca do céu na tua cabeça quando você não está nem pensando nele, não. Você articula. Você é ativo nisso. Como você pode dizer que quer se libertar de uma coisa da qual você é ativo? Você faz acontecer, você vai atrás. Às vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas que creem em Jesus, recebem Ele como seu Senhor e Salvador e entram num furacão de transformação que deixa todo mundo admirado. Meu Deus! Eu conheço algumas pessoas, inclusive de uma igreja lá na França que eu já pastoreei. Pessoas que, quando se converteram, eu mesmo dizia assim: fulano de tal é um exemplo de como Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Mas daí passou um tempo e essa pessoa simplesmente parou de ser transformada, e ela se apegou a uns tipos de pecado, e ela não consegue, anos e anos se passam, e ela não consegue mais ser transformada. Aí eu fico: foi Deus que perdeu a força de transformar? Foi Deus que perdeu o poder para mudar? Não. É porque as pessoas dizem assim: ah, Deus já foi tanta coisa, isso aqui não tem problema, só isso aqui é o meu pecadinho de estimação, é a minha fuga, é dali que eu sabe, que eu despareço quando eu estou estressado, é ali que eu descanso quando estou cansado. Olha sério, vê se tu não está agarrado com Ele. Aí você está culpando Deus de não tirar de você algo que você não deixa Ele levar. Então talvez o que esteja entre Deus e a tua consciência seja esse tipo de pecado, um pecado que você se acomodou com ele é um pecado de estimação, você não deixa Deus levar, você finge, diz para você, você mente para você, dizendo que quer que ele leve, mas você não quer. Pode ser uma ferida que você causou em alguém,
e você não fez reparos, você não pediu perdão, você não consertou o que você quebrou, você não devolveu o que você pegou. Pode ser uma mágoa que você alimenta há anos e anos no seu coração, e já virou um monstro que está devorando você de dentro para fora, mas você não abre mão dela. É a tua forma de punir aquela pessoa que fez um mal a você, e você diz: eu não posso perdoá-la. E isso está entre a tua consciência e Deus, e por isso você não pode dizer que está de consciência limpa. De repente há alguma área da tua vida que você tem mantido propositalmente fora do alcance de Deus. Deus, essa área aqui é comigo, eu governo. As outras o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Paulo não tinha isso, querido. Por isso que Paulo estava com a consciência limpa. O que eu escuto de Paulo é Paulo dizendo assim: não mais vivo eu. Ele: não sou mais eu que vivo. A partir daquele encontro com Jesus em Damasco, no caminho de Damasco, Paulo começa a dizer: agora não sou mais eu que estou vivendo, é Cristo que está vivendo por meio de mim. Não tinha nenhuma área da vida de Paulo que ele não tivesse entregue a Jesus. Para as pessoas que ainda estão com algo entre eles e a consciência, entre Deus e a consciência, a lição é: querido, Deus continua com o poder de lavar, Deus continua com o poder de restaurar, Deus continua com o poder de transformar. Solta, deixa Ele levar embora. Para de articular o pecado. O mesmo Deus que lavou o pecado de Paulo pode lavar o seu. Venha lavar a sua consciência na mesma fonte que lavou a consciência de Paulo. Ela está disponível para mim e para você. A consciência limpa não é uma conquista de um esforço próprio. Você não pode dizer: ah, ok, eu vou deixar a minha consciência limpa. Não, a consciência limpa é o fruto da rendição completa diante de Deus, do arrependimento genuíno, de uma caminhada nos passos de Jesus. Onde Ele pisou, eu vou pisar. Tem peso aí, tem culpa aí, tem sujeira aí. Olha o que Jesus tem a dizer para você, Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem sujeira aí, tem peso aí, tem culpa aí. Querido, vem deixar aos pés da cruz de Jesus. Ele está dizendo: venha. É você mesmo que está cansado, sobrecarregado, oprimido. Foi isso que Paulo encontrou naquela estrada para Damasco. Foi esse chamado, foi esse convite. E foi exatamente essa experiência que o capacitou a ficar de pé diante daquele tribunal cheio de acusadores e dizer sem hesitar: tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência. Se você não pode dizer o mesmo, eu digo: hoje é um bom dia para você deixar Jesus tirar o peso da tua alma e limpar a tua consciência. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi,
ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar à mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar, tem lugar à mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Talvez você tenha chegado hoje aqui cansado de carregar culpa, cansado de esconder coisas, cansado de lutar contra pecados recorrentes, cansado de tentar aparentar por fora uma paz que você definitivamente não tem por dentro. Escute uma coisa: a consciência limpa não nasce da perfeição humana, ela nasce da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo não estava de pé naquele tribunal porque não tinha pecado, nem porque era perfeito. Ele estava de pé porque havia sido lavado e justificado por Jesus Cristo. Por isso ele pode dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Era uma fortaleza interna. Ele sabia: Jesus me lavou, Jesus me purificou, Jesus me limpou. E o mesmo Cristo que lavou, restaurou e purificou Paulo, ainda restaura, purifica, sara, cura, perdoa, liberta hoje. Ele mesmo falou, ele faz tudo isso. O apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É claro que você precisa fazer a sua parte, mas a sua parte é tão pequena: confessar o teu pecado. E como eu estava falando hoje, na classe Conexão, hoje foi sobre vencer a tentação, e eu estava dizendo para eles: confessar pecado não se trata de dizer a Deus algo que Ele não sabe. A gente confunde, porque confessar para alguém é dizer algo que ele não sabe. Eu tenho que te confessar uma coisa. A pessoa diz: diga. Estou chocado. Confessar a Deus não é contar a Deus porque Ele não sabe. Não, Ele sabe de tudo. Queridos, Ele sabe não só todos os pecados que você cometeu. Sabe o que é mais chocante? É que Ele sabe todos os pecados que você ainda vai cometer. E sabe o que é mais chocante? É que mesmo sabendo isso, Ele ama você e Ele quer te salvar. Tem pecados que você acha que não é capaz de cometer, e Deus sabe que você vai cometer. Não tem como eu falar isso e não lembrar de Pedro. Pedro diz: eu vou contigo até a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, deixa de conversa. Essa noite mesmo, antes que o galo cante, tu vai me negar, dizer que não me conhece por 3 vezes. Nunca! Pedro não fazia ideia que era capaz de cometer aquele pecado. Jesus já sabia, e Jesus o amou mesmo assim.
Então confessar não é dizer a Deus algo que Ele não sabe. Por que então que eu tenho que conversar se Ele já sabe de tudo? Querido, confessar pelo amor de Deus, presta atenção, isso vai te libertar. Confessar pecado não é contar um pecado que Deus não sabe. Confessar pecado é você olhar para o teu pecado e enxergá-lo da mesma forma que Deus enxerga e concordar com Ele sobre o teu pecado. Confessar é olhar para o que eu fiz e dizer: Senhor, o Senhor tem razão, isso aqui não presta, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, pequei contra Ti. Isso é confessar. É não ficar se justificando, se explicando. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe que eu tenho a carne fraca, mas também tem gente que fez pior. Não, isso não é confessar. Confessar é concordar com Deus. E Ele diz: se nós confessarmos assim, confessarmos nossos pecados, Ele vai fazer o trabalho, Ele vai limpar. Ele é fiel e justo para nos purificar, nos limpar de todo o pecado que nós cometemos, de toda injustiça. Por isso, se existe algo pesando dentro de você, se existe algo entre a tua consciência e Deus, não fuja. Corra para Deus, se lance aos pés de Jesus, exatamente como Paulo fez naquele dia na estrada para Damasco. Paulo caiu aos pés de Jesus, reconheceu que estava numa rota de colisão contra Deus, e quando ele se levantou, ele não fugiu. Ele poderia ter fugido, mas quando ele se levantou, quando Paulo se levantou, ele já era um novo homem, uma nova criatura. E a partir dali ele passou a andar guiado completamente por Jesus, fazendo o que Jesus queria, indo para onde Jesus mandava. Agora Jesus governava a vida dele. Da mesma forma que Jesus naquela estrada para Damasco confrontou, lançou luz sobre o pecado de Paulo. Quando Jesus diz assim para ele: por que você me persegue? Jesus estava lançando luz, confrontando Paulo no seu pecado, que era perseguir aqueles crentes, os discípulos de Jesus. E ele diz: por que você me persegue? E naquela hora Paulo conseguiu enxergar os seus atos pelos olhos de Jesus, e ele viu que estava perseguindo Jesus. Eu tenho certeza que dessa mesma forma Deus hoje lançou luz sobre o seu pecado. Não tem como, Ele lançou luz sobre o seu pecado. Ele foi preciso, Ele foi cirúrgico, porque é assim que Ele faz antes de nos limpar. Primeiro Ele nos mostra onde está sujo. Não foi para condenar você, foi para salvar você que Ele te mostrou. E se hoje você ouviu a voz dele, assim como Paulo ouviu na estrada para Damasco, então eu digo: não endureça o teu coração, se renda a Ele, deixe Jesus limpar a tua alma, deixe Ele limpar a tua consciência, deixe Ele te dar uma vida nova, um novo recomeço. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador, torne-se discípulo dele, passe a andar nos passos dele, passe a viver para Ele como Paulo fez. Querido, a luz brilhou sobre você, o teu pecado foi iluminado, você o viu, e agora você vai levantar, e você vai para qual caminho? Vai voltar para o seu próprio caminho? Vai voltar para a sua própria rota? Ou você agora vai andar no caminho de Jesus? Se você está aqui hoje e está nesta condição, e você ainda não é discípulo de Jesus, se você está aqui hoje e você quer tomar a decisão que Paulo tomou, agora eu quero andar com Ele, eu quero andar com Jesus, eu quero que Ele seja o meu Senhor, eu não quero mais viver, eu quero que Ele viva em mim, e todas as áreas da minha vida eu quero entregar nas mãos dEle, e não tem nada em mim que eu queira, se não concordar com Ele. Você está disposto a esse compromisso? Você quer isso para a tua vida? Então feche seus olhos e ore comigo. Eu vou orar com você, não para curar uma ferida tua, não para pagar um boleto teu, não, eu vou orar com você, para que você se torne discípulo de Jesus agora. Quer isso? Então ora comigo. Não quer? Então não ora.
Feche teus olhos e ore comigo. Repita essa oração de todo o teu coração. Pode ser só no pensamento, pode ser só na consciência, mas tem que ser de coração. Ore assim comigo, diga: Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu entro agora na tua presença por meio desta oração. Eu reconheço que sou pecador, e eu concordo contigo a respeito do meu pecado. O Senhor tem razão, eu pequei, mas peço que o Senhor, assim como diz a tua palavra que acabamos de ler, me purifique e me lave de todo o pecado que cometi, de toda a injustiça que pratiquei. Agora, querido, você vai fazer a sua oração sozinho agora, porque você precisa confessar aquele pecado específico que o Espírito Santo te mostrou hoje, porque isso eu não posso fazer por você. Agora é só você. Esquece de ter mais alguém aqui. Hoje a luz brilhou sobre um pecado específico, sobre alguns pecados específicos. E agora você vai olhar para esses pecados com os olhos de Deus e você vai confessar, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai pedir que Ele lave e limpe você. Faça isso agora. É isso que você tem que fazer agora, confiante de cada vez que você fizer, Ele vai limpar, Ele vai lavar, Ele vai perdoar. Toda a culpa vai ser tirada. Não desperdice esse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro a minha vida para o Senhor. Não quero mais governar sobre mim mesmo. Eu quero que o Senhor governe. Entra na minha vida e faz dela a tua casa. Me transforma no teu modo, no teu tempo, do teu jeito. Renova minha mente, para que eu possa experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor. Me dá um coração novo, semelhante ao teu, e arranca de mim todos os meus vícios. Leva embora os meus pecados de estimação. Eu abro mão de tudo que há em mim que não te agrada. Eu peço, leva embora. A partir de hoje, eu só quero para mim o que o Senhor também quiser. Eu me comprometo agora, Senhor, em te seguir pelo resto da minha vida, até chegar na eternidade. Mas admito, sou fraco, sou falho, sou pecador, e não posso trilhar esse caminho sozinho, sem cair e sem desistir. Por isso dependo do Senhor. Eu confesso, dependo da tua misericórdia.
que a tua misericórdia, em forma de mão, me sustente. E quando eu tropeçar, segura firme. E quando eu cair, me levanta. E quando eu não quiser prosseguir, me arrasta. Mas me leva contigo, Jesus. Viva por meio de mim. Me faz sentir a tua presença e me alimentar do Senhor todos os dias. Me leva até a presença do Pai na condição de filho, porque eu creio que tu és o único caminho que pode me levar ao Pai. E é no teu nome, Jesus Cristo, que eu oro, me entregando completamente, e agradeço. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu não fosse crente, eu tinha me convertido agora.